Mostra aqui pra gente a técnica, Ari. Vira mais um pouquinho. Olha, hoje a gente vai aprender essa técnica, tá? Pode abrir os olhinhos, ó. É uma técnica bem glam, com dourado, bem linda. Também tem um alongadinho. E o mais legal dessa técnica é que ela tem esse delineado infinito aqui, ó. Tá? E eu fiz com dourado pra ficar em uma cor bem coringa, pra vocês conseguirem usar em bastante clientes. Pode virar. Então, eu vou usar essa camuflagem aqui da Fand, tá? A cor é a FC06. Um pincelzinho de corretivo, esse aqui é da Macrylan, CR05. E aí, sem diluir, eu vou aplicar essa camuflagem em toda a pálpebra. Vou limpar o pincel aqui, ó, num papelzinho toalha, pra esfumar aqui as bordinhas desse corretivo. E aí com a esponja, uma esponjinha úmida, essa aqui é da Índice Tóquio, eu dou mais um acabamentinho aqui. Vou começar pelo esfumado inferior, pode olhar lá em cima. Então, eu peguei o BT Velvet na cor Toffee. E eu vou aplicar aqui, ó, com o pincelzinho lápis, tá? Esse pincel lápis é da Vult. Então, apliquei, fiz uma basezinha pra sombra. Vou pegar o pincelzinho 157 limpo, só pra dar mais uma esfumadinha no BT Velvet, e levando ele aqui pra cima, ó. Gente, compartilhem a live, mandem aí pra galera, pra mostrar que a gente tá ensinando aqui no sabadão. Agora eu vou usar essa paletinha aqui, ó, que ela é da Ludurana. Não sei qual que é a numeração dessa paleta, gente. Enfim. E eu vou usar essa cor aqui, ó. Um marronzinho pra selar bem aqui o BT Velvet. Quando eu vou fazer acabamento desse cantinho aqui, ó, eu gosto de virar o meu pincel pra baixo, então eu venho aqui do outro lado pra fazer esse acabamento mais esfumadinho, ó.
Pincel 132, limpinho, da Dai, tá? E aí eu vou deixar esse puxadinho aqui mais transparentinho. Pronto, pode fechar o olhinho. Então aqui eu já tenho um limite, ó, uma delimitação para eu saber até onde eu vou com o meu esfumado, para eu não ultrapassar. Vou tirar esses acúmulos aqui da pálpebra com a esponjinha. Lembrando a galera que tá entrando agora, quem tiver alguma dúvida, manda lá no canal do Telegram que eu vou responder, tá? Para entrar no meu canal do Telegram, tem um link nos meus destaques. Agora eu vou pegar esse blush aqui, que é o contorno Brown Sugar, da Bruna Tavares, e o pincel 133 da de Cássia. E eu vou aplicar aqui, ó. Levando lá pra fora, atravessando esse final da sobrancelha aqui. Também vou colocar um pouquinho aqui, ó. Entre o nariz e a sobrancelha. Pra criar uma profundidade aqui. E agora com um pincel menorzinho de esfumar, tá? Esse aqui é da Michele Palma. É o Gold 06. Eu gosto dele porque ele é bem fechadinho, assim. O marrom que eu usei da paleta da Ludurana no esfumado inferior. Deixa eu mostrar de novo pra vocês verem qual marrom é. Esse aqui, ó. E aí eu vou marcar o côncavo. E aí você tem que pegar e colocar, pegar e colocar. Se você espalhar demais, ele vai começar a ficar transparente. Como eu quero pigmentação intensa, então eu vou pegando e colocando, tá? Não pode espalhar muito. Eu também gosto de dar uma esticadinha assim na pálpebra, pra sombra penetrar bem no corretivo. E eu faço esse côncavo puxando mais alto aqui, ó, tá vendo? Vou tirar o excesso do pincel, limpei um pouquinho na toalha. E aí, vou dar uma esfumadinha aqui, ó, na frente. E aqui eu vou dando uma puxadinha pra dentro, de fora pra dentro, bem curto o movimento. Pra tirar um pouco dessa marca aqui, mas sem espalhar muito, ó. Outra coisa que eu vou fazer aqui, ó, é reforçar aquele puxadinho, ó, que a gente tinha feito ali de baixo. Eu já vou dar uma reforçadinha aqui, ó.
já que o esfumado é alongado, já nessa primeira cor eu coloco ele lá, meio que dando essa gateadinha ali. Pincel 132 agora, que é esse de esfumar pequenininho. E aí eu vou usar esses dois tons aqui, que é mais alaranjado, tá? Então eu misturo esses dois tons. E aí eu vou aqui, ó, só na bordinha. Então, eu sempre pego o produto e tiro o excesso do pincel dando uma batidinha assim, ó, tá? Pra sair o pó e ficar só a pigmentação necessária. Porque se eu for com muito produto no pincel, eu vou perder o controle. Então, eu tô limpando o pincel aqui na toalha e agora com o pincel limpo, eu venho aqui, ó, nessa transição. Agora, o pincel da Dicássia, que é o pincel de limpeza. Esse aqui é o D25, limpo. Eu vou puxar e vou fazer a limpeza aqui, ó. Vou deixar esse esfumado bem limpo. Esse pincel dá um acabamento bem polido no esfumado. Vou pegar mais um pouquinho aqui do meu contorno da Bruna Tavares. E aí eu vou pegar com esse pincel mesmo. Pra trazer cor aqui, ó, pro alongado. Vou voltar com a primeira cor e o primeiro pincel para reforçar. Agora eu vou usar o pincel 141 da Dai, que é o pincel menor, para esfumar. E trazer essa cor aqui, ó, pro alongado. Agora eu vou misturar essas duas cores aqui, ó, que são os dois laranjas um pouquinho mais vivos, com o pincel 141 ainda. Pego, tiro o excesso e eu vou colocar aqui, ó, pra dar uma colorida nessa transição. Eu quero esse esfumado bem quente. E aí, vou puxar essa cor com o pincel de limpeza aqui pra fora.
alongado. Agora eu vou usar a paleta da Morphe, da Jaclyn Hill. Essa cor aqui, ó, que é um marrom quase preto. Pincel 136 da Dali. E eu vou escurecendo aqui. Esse cantinho. Vou trazer um pouquinho aqui, ó, em V. Pincel de limpeza, vou dar uma puxadinha nessa cor. Só levando, ó. Olha isso, gente. Que coisa mais linda que tá ficando. Vou usar esse pincel pequenininho aqui, ó, tá? Esse da Lavangie é bem parecido com o 132 que eu tava usando. E aí o laranjadinho aqui, ó, esse. E eu vou aplicar aqui, ó. Nessa transição aqui de dentro. Vou aplicar e esfumar. E um pouquinho aqui também. Vou voltar com meu pincelzinho de corretivo, fazendo uma limpeza aqui nessa parte clara. Não pode ter muito produto no pincel nesse momento, senão você não vai conseguir dar acabamento aqui, ó. O pincel tem que estar quase limpo. Não pode estar limpo, mas tem que estar quase. Vou colocar um pouquinho mais da primeira cor aqui, ó, pra não ficar esse laranja muito gritante. E aí eu vou selar toda essa parte clara, tá? Pode virar um pouquinho assim, isso. Eu vou selar toda essa parte clara com o amarelinho da minha sombra da minha paleta T05, tá? Da Atelier Paris. O pincel que eu tô usando pra selar é o Gama 01. E eu vou colocar só um pouquinho, tá? Esse amarelo, ele quase não fica muito amarelo, ele fica meio nude, assim. E aí tem duas opções, né? Ou você pode deixar assim e fazer o delineado, que daí já vai ficar uma maquiagem super bonita, toda opaca.
Ou pode pôr o brilho, que é o que eu vou fazer agora. Eu vou pôr o brilho dourado. O brilho dourado que eu vou pôr é esse aqui, ó, da Inglot, tá? Ele é o 48. É um brilho bem fininho. Cola da Fand e pincel 134 da Macrylan. Pega a colinha assim, ó, como se você estivesse espalhando ela no pincel. E aí você vai só encostando o pincel. Primeira encostada aqui embaixo para vir a maior quantidade de cola nessa região, e aí depois você vai levando para as beiradas, menos quantidade de cola. Para esse glitter também ficar esfumado. O restinho de cola que tá no pincel eu vou por aqui, ó, nessa parte clara da sobrancelha. E aí eu vou colar. Eu gosto de aplicar o brilho com o pincel de esfumar. O pincel que eu vou usar é o 136 da Dye. E eu sempre vou aplicando primeiro na parte onde eu quero maior concentração de brilho e depois vou levando para as extremidades. Então, ó, colocou a maior quantidade aqui embaixo, vai subindo com batidinhas. Eu nunca faço movimento de esfumar em cima do brilho, tá? Para você deixar um brilho com efeito esfumado, você tem que fazer essa estratégia de colocar a maior quantidade aqui embaixo e aí só o restinho lá nas extremidades, nas bordinhas, que aí ele já vai ficar com aspecto esfumado. E também não é interessante que você vá com muito produto no pincel. Vai indo de pouco em pouco. Ó, aqui como não tinha cola, deu uma espirradinha de brilho, mas ele não ficou. Ele só vai ficar mesmo em cima da cola. E eu vou levar ele até em cima do esfumado ali do cantinho externo, tá? Até aqui, ó. Vou pegar um pouquinho pra pôr embaixo da sobrancelha. Sempre aqui embaixo da sobrancelha não vai tanto brilho. Só um pouco. Bom, vai muito do gosto, né? Eu gosto de pôr só um pouco, não gosto de pôr muito, não. Agora eu vou fazer o delineado. Delineador da Inglot 77 e pincel da Ico. Esse aqui é o 263. Eu gosto de diluir o delineador com o diluidor da Ana Paula Marçal, porque ele é à prova d'água. Então não vai alterar a resistência do delineador. Daí eu vou com bastante cuidado fazer um delineado mais na diagonal. Começa fininho
e termina grosso. Chegou aqui no final, só com restinho de delineador, não coloca excesso de delineador aqui, ó, tá? Porque esse cantinho aqui a gente vai esfumar. E se a gente tiver muito produto aqui pra esfumar, ele vai espalhar demais. Pincel Delta 18 da Lavangie, que é bem pequenininho, antes do delineador secar, a gente vem fazendo o movimento de vai e vem aqui. Nesse final. Sem subir demais, tá? Ó, é só vai e vem aqui embaixo. Tirar esse pelinho. Ainda com o pincel Delta 18, vou pegar Blackout da Urban Decay, que é uma sombra bem preta, pra colocar aqui na transição, pra não ficar acinzentado. Os vizinhos passando na minha janela é o melhor, né? Agora eu vou voltar com aquele marrom que é quase preto. Aqui, ó, da paleta da Murphy, da Jaclyn Hill. Pincel 132 da Dye Makeup. E vou colocar aqui, ó. Deixar esse cantinho bem escuro. Vou colocar os cílios. Os cílios que eu tô usando nela é esse aqui, ó, de cartelinha, tá? Eu gosto dele porque não é tão grandão. Então, às vezes eu quero um efeito de cílio grandão, às vezes eu não quero um cílios tão grandes, tá? Hoje eu não quis, e aí eu usei esse. Cortar as pontinhas. Uma coisa legal de vocês fazerem é sempre dar uma amolecida assim, ó, na base dos cílios, que ele vai ficar bem mais confortável, tá? Então, amolece bem ele assim, ó, antes de pôr. E eu também gosto de pôr o Curvex. Então, eu coloco aqui, pego os cílios por trás, aqui coloco no Curvex e aperto bem forte. Vou deixar os cílios mais, com efeito mais 3D, já que ele não é super 3D. Vou aplicar colinha. A colinha que eu vou usar é da Du, de pincelzinho. É a colinha que eu mais gosto de usar em modelos, tá? Porque ela sai mais fácil. Não dá trabalho pra modelo remover a maquiagem. Colo os cílios. Vou passar um delineador líquido em cima
puxa os cílios postiços para baixo, para as pontinhas não espirrarem delineador líquido na pele, tá? Enquanto seca, eu vou fazer a sobrancelha. Soft Brown da Milani. Pincel de Cássia D62. E aí eu vou corrigir essa sobrancelha. Eu vou dar uma engrossada na sobrancelha dela também, tá? Caso a pastinha de sobrancelha esteja muito seca, vocês podem diluir. Só toma cuidado na hora de diluir pra deixar ela bem misturadinha. Não pode diluir e deixar ela muito fluida, não, porque senão ela não pigmenta, perde a pigmentação. Vou engrossar a sobrancelha dela aqui pra cima. E aí eu vou pegar uma escovinha de sobrancelha, limpinha mesmo, e vou escovar esses pelinhos pra cima, ó. Só corrigindo aqui que deu uma borradinha. E aí vou usar a máscara de sobrancelha da Ana Paula Marçal na cor taupe, pra deixar essa sobrancelha bem loirinha. Parece que ela fica bem clara a hora que passa, mas depois que ela seca, ela senta bem na cor da sobrancelha, tá? Essa máscarazinha. Vou limpar o que caiu aqui embaixo, ó, com um pincelzinho limpo. Como a pele tá bem selada, não gruda nada da sujeirinha. Pode abrir. Fazer o acabamento aqui com a esponjinha. Eu adoro essa esponjinha de espuma pra fazer esse acabamento aqui, ó, do alongado, tá? Então eu sempre pego ela sem produto nenhum e vou limpando, ó,
Depois eu venho com um pó, com um pincel, mas eu já faço esse acabamento aqui com ela, que eu acho que fica bem fácil de fazer. E fica bem bonito também, ó. Essa esponja vocês encontram lá na casa do maquiador, tá? E eles enviam para todo o país. Ela é da Santa Clara, é uma esponja de espuma para pancake. Vou colocar um pouquinho mais de cor aqui, ó, em cima, tá? Então eu peguei o pincel F18 da Dai. Não, na verdade eu vou pegar o da de Cássia, que é o mesmo formato. 1,33 de Cássia. Brown Sugar da Bruna Tavares. Eu contorno e vou escurecer um pouquinho mais aqui, ó. Pra deixar esse alongado bem bonito. Vocês podem deixar assim marronzinho, ó, virou pra eles verem. Deixar assim marronzinho, ou pode fazer pretinho igual eu vou fazer agora, tá? Esse esfumado de baixo bem pretinho eu gosto. Principalmente pra quem tem olhinho claro, eu acho que destaca bem. Ó, vou usar o lápis preto da Fandi, que ele é bem macio, vocês vão ver. Eu vou aplicar aqui, ó, dando uma sujadinha na raiz dos cílios, tá? Que é essa sujeirinha que tá aqui na raiz dos cílios que eu vou usar pra fazer o esfumado preto por fora do olho. Olha lá embaixo. Já vou passar aqui em cima. Essa parte incomoda um pouco, então se precisar, vai com cuidado. Vai fazendo pausas pra deixar a modelo piscar e tal. Pincel de precisão 907 da Macrylan. E aí você vem nesse restinho que ficou aqui, ó, do lápis, esfumando nessa sujeirinha aqui, ó, que tinha ficado na raiz dos cílios. Tem que ter a mão bem precisa nessa hora, tá? Esfumando com bastante cautela pra você não descer demais e também não invadir muito aqui no canto interno. Ainda com o pincel 907, vou voltar com aquele primeiro marrom, tá? Esse aqui, ó. E eu vou aplicar esse marrom bem aqui, ó, na divisão, tá? Na transição entre o preto e o marrom. Só pra ficar com um acabamento bem esfumado. E depois o preto. Blackout da Urban Decay. E aí o blackout, você vai, ó, depositando, apertando ele, ó, pra ficar bem pretinho.
pega ele bem com a pontinha do pincel. E aí você vai apertando ele lá, ó, pra ficar bem intenso. Porque se você esfregar muito, perde a intensidade do preto e fica cinza. Vou pegar o pincel 132, um marrom quase preto da Murphy, pra fazer um acabamento aqui, ó. Vou botar lá do outro lado. Então, eu venho aqui do outro lado, que eu consigo visualizar melhor. Pode fechar o olhinho. Pode abrir. Vou pegar o meu pincel de limpeza de novo e vou puxar aqui, ó. Gente, as perguntas eu vou responder todas lá no canal do Telegram, tá? Então, se alguém tá ficando com alguma dúvida, me pergunta, anota a dúvida e me pergunta lá no canal, no final da live, que eu vou responder tudo lá. Pra dar um acabamento mais bonito aqui nessa parte de baixo, eu vou pegar o pó de alta cobertura da Maquiê, um pincelzinho assim de esfumar. Esse aqui é da Macrylã, é o 902. E aí eu venho aqui com o pó pra deixar esse acabamento aqui, ó, mais limpo. É tudo acabamento, gente. A maquiagem de vocês vai evoluir conforme vocês forem caprichando cada vez mais no acabamento. Vou aplicar delineador em gel nos cílios com um pincel assim, ó, de topo reto. Pode ir lá embaixo. Porque eu sinto que com o delineador em gel, ele gruda melhor nos cílios postiço, junta mais e também fica mais pretinho. Porque às vezes com a máscara de cílios, você tem que pintar e ficar passando a máscara várias vezes pra ela deixar todos os cílios bem pretinhos. Com o pincel e o delineador, uma vez já que você pinta, ele já fica bem preto e pronto, você não fica tendo esse trabalho. Vou passar a máscara de cílios da Nath Cabelo nos cílios inferiores. E pronto, gente. Essa foi a técnica da live de hoje. Um esfumadão bem glamuroso, com delineado infinito. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu tirar esse, ficou empelotadinho aqui. Usei paletinha baratinha pra fazer. Pra vocês verem que dá sim pra ter um resultado bem legal, mesmo com produtos mais baratos. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, é só mandar pra mim lá no canal do Telegram, tá?